Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 21 sobre grandezas químicas. Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas grandezas, alguns conceitos importantes, principalmente para os próximos assuntos que vão vir aí, tá? Eu peço que vocês estudem. Se vocês não conhecem as grandezas químicas, eu peço que vocês se dediquem um pouquinho. Não é difícil, tá? A aula de hoje vai ser uma aula rápida. Então, vamos começar. A apostila EXAG 2019, volume 1, tá no Drive para vocês. Então, vamos pegar a aula 1 e a aula 2 sobre grandezas químicas, tá? A partir da página 133. Então, eu peço que vocês consultem esse material da EXAG, tá? E leiam esse capítulo, essas aulas, tá? Usem de apoio realmente para nossas aulas de química, que isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre massa atômica. Os átomos são pequenos demais para ter sua massa determinada em balanças comuns. Então, os cientistas desenvolveram um equipamento chamado de espectrômetro de massas, que permite a comparação da massa de átomos e de moléculas com precisão, com uma unidade previamente estabelecida. Os cientistas escolheram um dos isótopos do elemento químico carbono para comparar a massa dos átomos. Foi escolhido como unidade padrão de massa atômica, uma ou U, equivalente a uma parte de 12 da massa do carbono 12. Então, a gente está usando aqui uma parte de 12 partes da massa do isótopo 12 do carbono. A maioria dos elementos químicos apresenta-se na natureza uma forma de 2 ou mais isótopos diferentes. Isso aqui a gente tem que lembrar, que a maioria dos elementos químicos realmente se apresenta na natureza sob a forma de 2 ou mais isótopos diferentes. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. A massa atômica de um elemento químico é a massa média de seus isótopos naturais. Por conveniência, essa grandeza é expressa em unidades de massa atômica. U ou uma. Por que uma? Porque é U de unidade, M de massa e A de atômica. Então, é uma, que a gente normalmente fala. A massa do exemplo, né? A massa do isótopo de magnésio 24, né? O isótopo 24 do magnésio, equivale a 2 vezes a massa do carbono 12. Um átomo de carbono 12 equivale ao peso de 12 átomos de hidrogênio. Aqui é hidrogênio, depois eu vou oferecer para vocês, para mandar para vocês. E assim por diante. Então, a gente tem aqui essa uma parte de 12 partes, equivale a uma unidade de massa atômica, ou uma. Isótopos. Já falamos sobre isso, né? Algumas aulas atrás. Bom, isótopos na natureza podemos encontrar elementos químicos com o mesmo número atômico, mas com massas atômicas diferentes. Esses elementos são chamados de isótopos. Então, ele tem o mesmo número atômico, porém tem massas atômicas diferentes. Mesmo número atômico, massa atômica diferente. Não confunda a massa do átomo com o número de massa, que é a soma de prótons e de nêutrons contidos no núcleo de um átomo, apenas para termos noção do tamanho dos átomos. Número de massa, nem unidade tem, beleza? Não se esqueçam disso, tá? Número de massa não tem unidade e os conceitos são diferentes. Se trata de coisas diferentes. Aqui temos uma tabelinha de alguns isótopos com seu número de... com a sua massa e a abundância, tá? A massa é dada em U, né? Unidade de massa atômica. E encontre a massa atômica na tabela periódica. Como que você vai saber, né? Onde está a massa atômica na tabela periódica? Pegue sua tabela periódica e consulte na legenda, né? Vai estar lá a posição da massa atômica na legenda. E aí, assim, você vai identificar a massa atômica do seu elemento de interesse, ok? Temos aqui outra tabelinha falando de alguns elementos e massa atômica e também a massa atômica arredondada, tá? Vamos falar agora sobre massa molecular. A massa molecular corresponde à massa de uma molécula. Para calculá-la, é necessário somar as massas atômicas dos átomos dos elementos químicos que compõem a substância. Então, qual é a massa molecular da água? Nós temos os dados aqui que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1 e a massa atômica do oxigênio é igual a 16. Portanto, a gente tem na nossa estrutura de moléculas de água 2 hidrogênio e 1
oxigênio. Se temos 2 hidrogênios e cada hidrogênio tem massa atômica igual a 1, então a gente tem 1 vezes 2, que vai ser 2. Como temos apenas um oxigênio, então somar apenas com 16. Então, ó, 1 vezes 2 mais 16 vezes 1. 2 mais 16 é igual a 18, 1. Aqui temos alguns exercícios para vocês, são bem fáceis, são bem tranquilos, tá? Qual equipamento criado pelos cientistas permitiu determinar experimentalmente e com boa precisão a descoberta da massa de um grande número de isótopos dos elementos químicos? O que são átomos isótopos? Cite um exemplo. Qual dos isótopos de carbono foi utilizado como unidade de massa atômica? Encontre a massa molecular da substância seguinte. Então, temos aqui metano, dióxido de carbono, propano, glicose, amônia, ácido sulfúrico e gás oxigênio. Então, encontre a massa molecular dessas substâncias. Vamos entrar agora em massa molar. A massa molar de uma substância é a massa em gramas de um mol de substância. Então, massas molares são calculadas pela soma das massas atômicas de todos os elementos que constituem a fórmula química. Então, vamos lá. A massa de um mol de qualquer substância expressa em gramas é a mesma massa molar da substância. Exemplo, então, vamos lá. A massa atômica do ferro é 55,851. A massa molar de ferro é 55,85 gramas por mol. A massa atômica do oxigênio é 16, 1. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. A massa atômica do cálcio é 41. A massa molecular do cálcio é 40 gramas por mol. Percebam, né, que os valores são os mesmos valores, mas são expressos por unidades diferentes, porque se trata de propriedades diferentes. Qual a massa molar do óxido de ferro 3? Temos aqui Fe2O3. A soma das massas atômicas é ferro, oxigênio. Para ferro, nós temos 2 ferros, então temos aqui o valor da massa atômica vezes o número a quantidade, né, que tem desse elemento na estrutura. E aqui temos o oxigênio, né, que também vai ser multiplicado por 3. Então, temos aqui 111,7 mais 48, temos então 159,7 gramas por mol de Fe2O3. Qual a massa molar do carbonato de cálcio? Mesmo esquema, é a mesma coisa. Qual a massa molar da nicotina? Também é a mesma coisa. A diferença é que vocês precisam dos dados. Não tem como vocês fazerem sem ter os dados. Então, se não vão te oferecer os dados, você precisa saber. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Do cálcio é 40, do carbono é 12, do oxigênio é 16. São valores que a gente realmente precisa conhecer, tá? Até porque eu vim falar pensando, poxa vida, eu esqueci na hora da prova a massa atômica do oxigênio. Não, a gente tem que saber que a massa atômica do oxigênio é igual a 16, do hidrogênio é igual a 1, tá? Isso é necessário, muito necessário saber. Mol. Mol é a unidade para a quantidade de espécies químicas, quantidade da matéria. Está sempre associado com fórmulas químicas e representa o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, de duas partículas representadas por aquela fórmula. Definição. Número de átomos de carbono contido é exatamente 12 gramas de carbono 12. Um mol de átomos de carbono 12 é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades, pesam 12 gramas. Temos aqui o exemplo, né? O N, que é igual ao número de mols, é igual a M de massa, dividido por MM, que aqui no caso é massa molar, mas pode ser também massa molecular. São sinônimos. Aqui, quantos mols de cálcio há em uma amostra de 120 gramas desse composto? Então, temos aqui a fórmula, os dados e aqui a aplicação da fórmula. Tá? Igual o resultado aqui, ó, N igual a 3 mols de cálcio. Qual é o número de mols de H2O contido em um frasco com 90 gramas de água pura? Bom, temos aqui
Ele quer saber o número de mols. Temos aqui a massa, que é igual a 90. E temos aqui a massa molar da água. Massa molecular, 18 gramas vezes 18 gramas por mol, que é igual a N, é igual a 5 mols. Quantos mols há em 1.620 gramas de nicotina? Então, vamos lá, temos aqui a fórmula, vamos aplicar a fórmula também, e a resposta vai ser igual a N igual a 10 mols de nicotina. Aqui temos alguns exercícios, tá? Encontrar massa molar para substâncias abaixo. Temos aqui, então, glicose, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, carbonato de sal, hipoclorito de sódio. Quantos mols há em uma amostra de 388 gramas de cafeína? Mesma fórmula, tá? N igual a M dividido por MM. Aqui temos a cafeína, a fórmula da cafeína. Qual das duas substâncias a seguir possui a massa molecular igual a 60? O propanol, eu acho. Bom. Qual das duas substâncias a seguir possui a massa molecular igual a 60? Uma. Propanol e propanol. São duas estruturas. E aqui também temos dois exercícios. Bom, um químico dissolveu 5.000 gramas de hidróxido de potássio em água suficiente para preparar 10 litros de solução. O hidróxido de potássio é utilizado em cosmetologia na formulação de sabonetes líquidos, geralmente na concentração de 50%. Essa massa de 5.000 gramas de hidróxido de potássio dissolvida equivale a quantos mols? Perceba aqui a observação. Os dados necessários para resolver a questão já foram extraídos no enunciado. Basta resolver o cálculo e encontrar o valor de N, que é o número de mol. Em laboratórios de química ou áreas afins, como, por exemplo, farmácia e engenharia de alimentos, é comum o preparo de soluções muito diluídas para não haver risco de acidentes como os produtos cáusticos e corrosivos. Sendo assim, o aluno de química terá que dissolver 4 gramas de hidróxido de sódio para preparar 1 litro de uma solução após dessa solução. Qual a quantidade de matéria em mols de NaOH ele estará dissolvendo para preparar essa solução? Temos aqui também a continha, né, os dados para a fórmula aqui. Esse é o valor que deve ser descoberto, ó. Foi enunciado. Observação. Hidróxido de sódio é uma base forte, ou seja, uma substância que dissolvida em água libera totalmente os cátions. Na mais os ânions ou H-, que isso significa dizer que ela é extremamente cáustica, corrosiva, exigindo utilizar concentrações baixas em laboratórios para se evitarem acidentes. Muito obrigada. Se você tem dúvidas, entre em contato comigo ou procure o monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença. Façam esses exercícios aqui, tá? Pode perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima semana com o nosso próximo assunto. Tchau, tchau.